começar com uma abertura pro YouTube, né, cara? Saudações, camaradas, boa noite. Vamos começar mais uma live. Na live de hoje nós vamos falar de desobediência civil e sobrevivencialismo, se existe alguma relação nisso tudo, né? Também vamos falar de algumas perguntas que eu recebi, né, hoje, essa semana aqui, as 2 semanas, né? Porque a semana passada não teve live, a gente fez um pequeno recesso aí. Na verdade, eu tive um problema de transmissão, tava tudo meio zoado, meio bugado. Ontem eu resolvi não fazer transmissão na semana passada, a coisa não estava muito fechada. Estou respondendo já de cara algumas perguntas, né? O que eu acho da desobediência civil. Então, muita gente não sabe, mas isso é uma espécie de movimento político, movimento de protesto, onde se o governante não condiz com... se ele não está fazendo as coisas certas, o governo, né, mais precisamente, as pessoas que mandam na porra toda, não está fazendo as coisas certas, você começa a fazer uma série de outros protestos por aí, geralmente pacífico, tá? É uma pegada bem pacífica. Os caras que fizeram isso foram Gandhi e outros aí, Martin Luther King, esses caras, né, com a rola bem grande, assim. A gente pequeno não entra muito nessa, né? Só que acontece que nós brasileiros somos quase um especialista em desobediência civil, né? Em bons aspectos, assim. Se você for ver os números do país, você vai falar, não, ninguém respeita mais porra nenhuma, né? Ninguém respeita mais porra nenhuma. E muitas coisas começam a acontecer nisso. A primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês, eu sei que vocês não sabem, isso é um segredo, tá? Quem me contou foi um Illuminati mesmo, eu conheci um Illuminati de verdade, tá? Ele baixou um disco voador aqui na minha casa e ele me contou, e ele me disse o seguinte: seu país está em crise. Falou na minha cara. Falou, vocês estão em crise. O Brasil está em crise. O Brasil está atravessando uma crise financeira, uma crise econômica. E aí, eu perguntei, mas por que, senhor Illuminati, o senhor está me contando isso? Ele me disse que... Ele me contou isso porque alguns anos atrás eu disse que o evento sobrevivencialista com maior chances de ocorrer era exatamente uma crise econômica, de grande escala. E que a gente nem precisava de fatores externos, que a gente não precisava de que a Grécia falisse ou uma bolha imobiliária num país qualquer, que a gente conseguia se fuder sozinho. Pois bem, chegou a crise e hoje nós temos 12 milhões de pessoas sem trabalhar. Só que isso é de agora? Não, isso não é de agora, tá? Eu vou misturar aqui alguns temas muito doidos assim, mas que no final vai ter um fechamento que talvez vocês entendam. Quando mais a crise aperta, mais regras são quebradas em todos os lugares, e eu sempre disse isso. Apertou, o pau começa a comer. O pau começa a comer de todo quanto é lado. Se algum de vocês aí tiver um ponto em que você chegue pra mim e fale, olha, nesse ponto o país está em primeiro lugar, é bom pra caralho. Não existe nenhum. Nenhum. O Brasil não está bom em nada. Tal coisa não funciona. Não funciona. A única que eu recebi essa semana, quando eu fiz essa pergunta para um amigo, ele falou agronegócio. Eu falei, nem o agronegócio, porque se você fizer a somatória das ações de agronegócio com crimes ambientais, você pira, né? Você fala assim, fudeu. Então é bem por aí mesmo. Nem o agronegócio, nada funciona. Segurança não funciona, agora na crise os números aumentam, lógico, as pessoas precisam se virar. Lembra que eu falei da desobediência civil? É meio que falar, olha, foda-se pra tudo, então as pessoas começam a correr atrás de tudo o que é vantagem para elas, tá? E isso é uma regra, então vocês vão ver que vai aumentar o número de roubo, de assalto, de crime, de tudo. Os violentos vão ficar mais violentos, os desesperados vão ficar mais desesperados. Se vocês olharem a página da Uzi Militar, essa semana tinha uma mãe lá deixando uma cartinha pro Conselho Tutelar para levar os filhos dela, porque ela não tinha condições de cuidar deles, ok? E assim vai. E qualquer outro aproveitador vai apertar o cinto e as pessoas vão dar mais golpes e vão buscar mais recursos de tudo quanto é jeito. Eu vi agora há pouco o Valdomiro, vocês sabem quem é o Valdomiro, né? O apóstolo Valdomiro. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, não, mas esse cara é um tremendo de um picareta, né? Ele é um tremendo de um safado e ele tá usando a camisa ensanguentada para curar pessoas. O
Acabei de ver agora no Facebook isso daí, eu fiquei chocado. E me perguntaram também essa semana se eu não ia falar sobre o Valdomiro. Eu vou falar algumas coisas sobre o Valdomiro, o que eu penso. Eu acho que se o atentado fosse feito com uma dessa daqui, ó, tá? Uma survivalist, tinha funcionado melhor. Que aquele facãozinho velho do cara lá não, só triscou o pastor, ele só ganhou mais ibope, né? Só para enganar mais gente. Eu concordo, tem muita gente que acredita mesmo daquilo, que vai nessas coisas de bom coração, mas a grande maioria das pessoas que estão lá estão sendo enganadas, e para comprar chaveiro de tijolinho por R$ 200 é um absurdo aquilo, e ele engana abertamente o povo. Acontece que ele engana, ele rouba, ele pega dinheiro do povo, ele compra mansão, ele compra jatinho, ele compra tudo e nada acontece com ele. Nada, 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 nada. Nenhuma justiça chega nesse cara. Aí alguém vai vir aqui e vai falar, mas você tem que acreditar na justiça divina. E é isso que você tem que acreditar, porque se você não acreditar na justiça divina, nada acontece com esse cara. Tenta processar ele. Ele tem 400 milhões de dólares escondido em algum lugar para pagar de advogado e tirar ele de qualquer lugar, mesmo que você tenha prova. Então esse cara, a justiça não chega num cara como esse. Depois disso, ele tem a fé, ele tem legião, ele tem seguidores. Também nada vai acontecer com ele. Aí alguém decidiu fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e enfiar faca no cara. Isso é desobediência civil? Não. Calma lá. Desobediência civil é um meio pacífico de protestar, ou de agir contra aquilo lá. E o sobrevivencialismo tem a ver com isso? Tem. O que o cara fez, esfaqueando o picareta, foi retaliação. Literalmente. Ele se vingou, ele pegou uma faca e enfiou no pescoço do cara. Porque ele sabia que não ia ter justiça. E isso vai começar a acontecer bastante, muito. Em tempos de crise é isso que acontece. A retaliação, as pessoas fazendo justiça do jeito que elas acham que tem que fazer, e a revolta vai aflorar cada vez mais. Tá? A revolta vai aflorar. Você acha que não? Fica sem comer. Aí você vai entender. Tá? E as pessoas estão ficando sem comer e estão vendo seus filhos ficarem sem comer. E isso está aumentando cada vez mais. Tá? Certa vez, eu disse a vocês que a defesa era o melhor ataque. E aí entraram aqui e desceram o cacete no Batata. Não, o ataque é a melhor defesa. Nunca. Nunca. A defesa é sempre o melhor ataque. O ataque, no geral, é a melhor defesa porque você está imaginando um nível, uma situação comum. Mas quando você está completamente blindado e empurra isso sobre outras pessoas, e você joga isso sobre alguém, isso é uma arma muito foda. É uma arma que é construída. Você vai passar muito tempo blindando o seu sistema, a sua vida, as suas coisas, e de repente, num ponto X, e eu não estou dizendo que você é passivo nisso, não, você é ali um defensor, né? Vamos imaginar defesa e ataque, você é o cara que está levando porrada o tempo todo, então você vai levando porrada, e cada vez você vai se blindando mais, se blindando, até que chega uma hora que não tem mais, o cara não consegue te acertar mais. E quando o cara não consegue te acertar mais, ele joga, você pode projetar a sua defesa sobre ele que ele não vai conseguir passar. Não tem jeito. Tá? E é mais ou menos isso que acontece no país. Há muito tempo, muita gente está se blindando. Político está se blindando. Ele tá nada certo político, nenhum crime. O cara pode roubar. Ah lá, roubou, tá lá, tá certo, tá tudo lá, tem prova, tem isso, tem aquilo, ele não vai preso. E se ele for, ele vai sair com o perdão de alguém, já vão tirar ele de lá. E a gente não está falando de um roubo de 100 mil, 200 mil, 300 mil de galinha, de comida. A gente está falando de roubos de milhões e bilhões. E o cara está lá e ele não vai preso. Primeiro, ele fez as leis para se proteger. E é bem isso mesmo. Ele fez as leis para se proteger. As mesmas leis que nós aqui de baixo, quando eu falo nós aqui de baixo, eu falo das pessoas comuns, olhamos para cima e vemos proteger, por exemplo, o bandido, né? Os bandidos comuns. Então, são leis para proteger bandidos, né? Uma justiça manipulada. Então, não existe justiça para esse cara. E as pessoas vão começar cada vez mais a imaginar que tem que enfiar a faca no pescoço dele para poder ter algum mínimo de justiça. Um mínimo. É só enfiando a faca nesse cara, só matando. Não tem outro. Ou então você vai ter que ter uma fé inabalável e falar, Jesus vai mandar ele para o inferno. Porque não tem outra. E Jesus vai mandar ele para o inferno e os filhos e os parentes vão continuar usufruindo dos milhões que eles roubaram da mesma forma. Ninguém vai tomar deles, não.
Tá? Os filhos do Cunha, no dia 1º de janeiro, fizeram vários posts das festas maravilhosas e dos lugares exuberantes que eles estavam com o nosso dinheiro. Então não vai chegar a justiça nesse cara. E o Cunha tá preso, né? Não vai. Então o cara pega uma faca e vai levar e se vinga. Ele faz justiça com as próprias mãos. Eu não estou dizendo que isso é certo, mas isso não é desobediência civil. Tá certo? Bom, voltando ao ponto. Você tem uma blindagem muito grande. E tem muita gente blindada. Tem. Hoje, por exemplo, homossexuais, questões raciais, gordo, todo mundo tá blindado hoje. Então, se o cara chegar hoje e falar assim, ô negão, você não sei o que lá, o cara pode levar um processo. Pode levar um processo, e eu tenho um amigo cujo apelido é Negão, que meus filhos não podem chamar ele desse nome, porque vai saber onde que meus filhos vão chamar ele. E ele sempre foi assim, ele tem até um bar com o nome dele, Bar do Negão. E ele não pode, e a gente não tem mais conforto em brincar com ele, porque mesmo ele querendo, não pode. Então o que acontece? Hoje você vai ter aí etnias blindadas, políticos blindados, pessoas que se optaram por dar a bunda ou não blindados. Você fala que o cara é viado, o cara te processa, não sei o quê. E chega uma hora que toda essa defesa que foi dada para as minorias começa a ser arremessada em cima da maioria. Toda essa defesa. Então vamos blindar o índio, vamos deixar o índio intocável, porque ele precisa ser preservado. O índio vai lá e não tem a grandeza de ficar no lugar dele com a sua blindagem. Não, ele vai começar a arremessar isso em cima da sociedade. Ele vai começar a levar vantagem em cima disso. E eu não estou dizendo que existe isso, eu não estou querendo chegar a um ponto só. Eu estou dizendo que assim, sempre quando a blindagem é forte demais, você tem que rezar para que a pessoa tenha o bom senso de não jogar ela sobre você. E é isso que os políticos fazem com a gente hoje. Eles se blindaram. Eles estão todos blindados. Ninguém chega nos políticos. Eles fazem o que eles querem, eles põem as leis idiotas que eles querem, ele te desarma, ele te proíbe disso, ele te proíbe daquilo, ele te põe refém disso, ele te põe refém daquilo. Tá? Como o sobrevivencialista se blinda? Se blinda com preparações, basicamente. Se blinda com a prática. Se blinda com conhecimento. Se blinda com o que ele faz com sua família. E, enfim, ele se blinda da ameaça provável. Lembre-se, eu comecei essa porra falando que nós estamos em crise. Foi o Illuminati que me contou. Nós estamos em crise. Nós hoje, eu e você que está me ouvindo, você está ouvindo um cara falando durante um cenário de crise. Eu não quero culpar ninguém, dizer que foi esse, que foi aquele. Não esquece. Hoje nós vamos falar disso. Eu estou dizendo que hoje nós vivemos uma crise. Nós estamos exatamente agora, hoje, depois de alguns anos de guia de sobrevivente, vivendo um cenário de crise. Tá? Você fez suas blindagens? Você se preparou? Se você não se preparou, você está ferrado. Você está ferrado. Olha só. Desobediência civil. Eu tenho uma. Todos os impostos que eu puder não pagar, eu não vou pagar. Tá? E isso é uma visão minha, pessoal. E toda vez que eu falo isso aqui para você, eu recebo um monte de crítica, porque afinal de contas, se eu não pago o imposto, o sistema vai bugar. E as pessoas caem matando em cima de mim. Mas só em cima de mim. Por que não caem matando em cima dos políticos? Né? Por que não vão atrás deles? Por que não vão brigar por seus direitos, arrumar briga, xingar? É eu que não quero pagar imposto? Sou o pior? Sou o vilão? Não, eu não sou o vilão. Eu só não concordo com esse sistema que está aí. Esse governo que está aí não merece que eu dê dinheiro para ele. Então, todas as ações que eu puder fazer possíveis, eu vou fazer para não pagar imposto. Tá? E eu não estou dizendo que eu vou fazer coisas fora da lei, de forma nenhuma. Tá? Dentro da lei é possível. E isso afeta diretamente a postura do sobrevivencialista na sociedade. Então, o sobrevivencialista iniciante, principalmente, tem um monte de coisas que afeta a postura dele social. Primeiro, tá? O cara tem que ser meio psicopata no início, porque senão ele não anda para frente. Você tem que pensar ali com uma lógica estreita. Então vamos lá. Se você tem pouca preparação, você não pode fazer caridade. Porque se você fizer caridade, você não tem preparação nenhuma. Então, em alguns pontos, para algumas pessoas, caridade não combina com sobrevivencialismo. E não combina mesmo. Lá na tua preparação, quantas peças de roupa você tem? Pois é, nenhuma. Então por que você está doando para a campanha do agasalho? Tá? Então você vai pegar ali, esse ano, em vez de doar, você vai colocar nas suas preparações. Ah, aquele agasalho que você ia doar pode ser um reserva, se você não for comprar um só para isso.
Então, eu estou chegando nesse ponto só para exemplificar algumas coisas. Não estou dizendo que pessoas que fazem caridade são inimigos, muito pelo contrário. Tá? Eu sou um sobrevivencialista que o máximo de pessoas que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. Tá? E mesmo porque existem planos e protocolos para isso. Exatamente. Existem protocolos se você quiser ajudar uma pessoa e a gente vai falar disso mais para frente. Mas enfim, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas possível, vou tentar pegar o máximo de pessoas da minha lista, né? Você faz aquela listinha de pessoas que você conviveria, e se eu tiver a possibilidade de ajudar, eu vou ajudar. Mas se você fizer isso abertamente, você se ferra. Então você não tem preparação. Imagine que assim, todo mês eu faço a compra da minha casa em plena crise e pego 10% ali, eu compro 10 latas para minha casa e uma lata para guardar nas minhas preparações. Se eu ver lá alguém numa situação de dificuldade na Globo e mandar uma lata para ele, eu não tenho preparações. É uma lógica matemática essa. Então, em algum momento, ou eu deixo de ser caridoso ou eu faço a preparação. Porém, não devia ser eu a mandar a lata para lá, devia ser o governo. Tá? Então, o que eles estão fazendo com o meu dinheiro? Por que eu estou dando dinheiro para um cara que não vai fazer isso? Por que eu estou dando dinheiro que espera que essas vítimas recebam alimentos e tudo mais porque anunciou no canal de TV? Então, quer dizer, se eu não mandar, eu sou uma má pessoa. Né? Eu sou uma pessoa ruim e eu estou fora dos padrões. Então, o sobrevivencialismo às vezes esbarra em questões éticas, morais, religiosas. E isso, meu, é extremamente pessoal e não sou eu e ninguém que vai vir aqui falar para você como é feito. E é por isso que tem muito grupo hoje de sobrevivencialismo e as pessoas não entendem. Né? O sobrevivencialista que é muito genérico, que é muito generalista, que não tem uma facção, que ele não entendeu essa questão das facções ainda, ele vai cair num grupo lá e ele vai ver um monte de religioso dentro do grupo e ele vai achar que aquilo está errado, e vai discutir dentro do grupo que ali tem religião, tem isso, que aquilo. E ele vai cair num outro grupo que é totalmente primitivista. Os caras têm uma visão de sobrevivencialismo ligada a bushcraft, a natureza, e os caras podem ser tudo pagão. Tudo reverenciando Tupã e tal. Então o cara não vai entender. Então, assim, os grupos acabam se formando de um jeito ou de outro. Tá, mas ser generalista de início requer realmente que você tenha uma visão muito prática da coisa. Pois bem, naquele mesmo dia que eu disse que o sobrevivencialismo, que é a defesa, é o melhor ataque, eu também disse que o sobrevivencialismo é uma defesa muitíssimo forte para você e para suas famílias. E você pode sim empurrar uma estrutura sobrevivencialista sobre uma pessoa menos preparada. Por que não? Acontece que todo mundo está se blindando. Porque o sobrevivencialista é o mal. Porque o sobrevivencialista é o que faz as coisas erradas, é o que não pode, em algum minuto, fechar os olhos para a sociedade, para o mimimi, para o politicamente correto e se preocupar diretamente com a sua família. Você sabe por quê? Porque no final do mês, camarada, quando o dinheiro falta, quando você não tem ali aquela graninha para fazer a compra no final do mês, é a sua família que vai passar fome. Ninguém sabe Ninguém sabe como está seus calos, o sapato que você usa. É naquele último momento ali, naquele último centavo que você gasta, ou quando aparece aquele imprevisto que você não vai ter mais como cumprir, é que você vai ver como é importante você ter uma preparação na sua casa. Tá? Se um sobrevivencialista hoje tem armazenado, sei lá, 50 garrafas de arroz, por exemplo, ele passa alguns meses sem comprar arroz. Sobra uma grana para ele comprar outras coisas. Para ele comprar um remédio, para ele fazer alguma coisa para ajudar a família dele. Se ele tem horta, por exemplo, ele consegue sacar um monte de dinheiro, um monte de comida, sem gastar nenhum dinheiro e principalmente sem pagar imposto. E quando eu venho aqui dizer que eu gosto do princípio de desobediência civil como protesto e tudo mais, mas que o sobrevivencialismo tem alguma relação com isso, é uma coisa até que meio óbvia, porque se você está preparado, se você está blindado, você vai começar a dizer um monte de foda-se para um monte de gente. Uma delas, por exemplo, é o governo. Você vai começar a dizer foda-se pro governo. Vai falar assim, peraí, se eu tenho energia solar, se você conseguiu, né? Que é caro. Se eu tenho água, captação de água de chuva, se eu tenho alimento, se eu tenho isso, tenho aquilo, por que eu tenho que ficar batendo continência ou prestando continência ao governo? Por que eu tenho que viver? Então eu vou lá agora, eu vou me esforçar e vou lá pagar
o governo? É isso? Eu vou pagar impostos, eu vou entrar no sistema financeiro, eu vou fazer tudo que o governo precisa que eu faça. Então eu não vou produzir porque é errado. Porque se todo mundo produzir em casa, o governo não recebe tanto dinheiro assim, olha, vai ter um déficit de tanto. Só que eu não concordo em dar indenização para bandido, por exemplo. E agora, hoje, nós vivemos. Hoje não, perdão, essa semana, a semana passada, começou uma guerra de facções. Começou uma guerra de facções. Esses sim, marginais ao sistema, tá? Pessoas que só fazem cagada. Inclusive eu vi num canal aqui no YouTube um cara dando a lista dos caras que morreram lá, MacGyver, não sei das quantas, e os crimes que eles cometeram, não sei quantos estupradores, quantas crianças mortas, mulher morta com não sei quantas facadas e tudo mais. E o governo, esse governo que pega o seu dinheiro, tá indo lá dar indenização para eles. Nenhuma dessas meninas ou a família dessas meninas recebeu nenhuma indenização. E eu quero deixar bem claro um ponto aqui, eu não sou contra os direitos humanos. Não sou. Eu sou até bem favorável aos direitos humanos. Eu gosto dos princípios dos direitos humanos e tudo mais. Só não gosto quando esses princípios são lidos, tem uma leitura feita por facções. E eu acredito realmente que tem um monte de gente na diretoria desses montes de direitos humanos que as facções já colocaram pessoas lá. Ou vocês têm alguma dúvida que essas facções criminosas estão colocando político, pessoas em lugares que têm alguma relevância para eles? Vocês acham isso? Não, tempo atrás eles estavam até enviando pessoas para serem treinados na polícia, né? Eles pegam uma meia dúzia ali que eles acham que tem potencial ali e falam, ó, você vai entrar na polícia e você vai ser policial e acabou. Né? Pouco tempo atrás nós já falamos sobre isso aqui, sobre as milícias e as coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro. E hoje nós temos aí guerra de facções, onde o FDN e o PCC estão se matando. Tá? Eles estão se matando e a sociedade vai pagar pelo de novo, né? De novo. A gente já sustenta eles lá dentro, agora a gente vai sustentar as famílias dele mais um pouco. E a partir da hora que isso acontecer, a matança vai ser maravilhosa. Os processos contra o Estado vai ser maravilhoso e quem vai pagar a conta é você. Tá? Quando eu colho um pé de alface e eu não pago 5, 10, 6 reais, sei lá, não sei quanto é um pé de alface hoje, faz tempo que eu não compro, nem olho, mas eu não pago esse valor no mercado, eu sei que eu não estou dando os ICMS e não sei nem lá para o governo. Eu sei que esse pouquinho que eu estou fazendo não está indo para lá. Vocês querem mais? Então eu vou dar para vocês. Quando você busca autossuficiência e estuda um pouco mais sobre isso, você começa a buscar os padrões reais disso daí. Quando eu estava trabalhando ainda lá em São Paulo, pouco antes de eu decidir mudar para o interior, eu ia numa carreira bem dentro do hospital, e dentro do hospital você tinha um diferencial para a hora que você fosse se aposentar, por conta de periculosidade, risco e tudo mais. Como eu tinha que entrar em tudo quanto era buraco, trabalhava na administração, eu tinha que entrar em tudo quanto é buraco daquele hospital, então eu tinha isso, ganhava periculosidade, e eu podia me aposentar mais rápido. E faz 10 anos, acho que eu tô aqui, 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer aquelas. Você começa a se preocupar em fazer aquelas contas, tá com 30 e poucos, falando fazer aquela conta lá, para ver quanto falta. Saiu uma lei, e essa lei mudou os critérios todos da aposentadoria e, tipo assim, me deu mais uns 10 anos de trabalho. 10 anos. Aí eu comecei a fazer conta. Né? Não parece, mas eu me formei em administração, algumas contas eu sei fazer, só algumas. E eu percebi que o fundo de garantia e aposentadoria e coisas desse tipo não iam me ajudar mais. Eu me ferrei. Eu tinha certeza que eu tinha me ferrado. Falei assim, não, isso não tá certo, isso vai bugar. Ou o governo vai ficar salvando todo mundo sempre, ou ele vai bugar. Porque olha só, eu vou me aposentar hoje com 70 anos, talvez eu viva até os 80, talvez eu viva só até os 45, eu não sei. Mas enfim, talvez eu me aposente com 70 e viva até os 80. Eu vou gastar por 10 anos o salário mínimo do governo. Sendo que o que eu contribuí era muito maior durante 80 anos do que o governo vai me dar em troca. E eu tenho que fazer isso por quê? Porque eu sou lindão? Porque o governo é lindão? Não, eu não tenho que fazer isso. Nem o fundo de garantia me cobriria, nem a aposentadoria. Nada me justificou que se eu pagasse essa porra dessa contribuição, eu ia conseguir ter uma velhice decente, nada. Eu podia simplesmente guardar dinheiro, é só pegar isso e colocar numa poupança, se eu tivesse, né? Mas era só pegar isso e colocar numa poupança e acabou. Acabou.
Se é pra eu me fuder por tempo de idade, eu tenho carteira cheia, eu me fodo e recebo do mesmo jeito daqui a 80, não preciso pagar pro governo hoje. Então o que eu fiz? Depois disso, eu tentei um negócio meu, e depois disso eu comecei a não me preocupar mais com isso, e eu sequer trabalho hoje com carteira assinada. Isso foi um dos termos quando o meu chefe me contratou agora, nesse trabalho que eu tô. Eu não ia trabalhar, você não vai dar dinheiro pro governo. Você não vai dar dinheiro pra esse filho da puta do Lula, pra essa filha da puta da Dilma. Não vai. Dá pra mim. Dá pra mim, porque cozinheiro, não sei se vocês sabem, ganha uma merreca, né? É só no Masterchef que os caras ganham bem pra caramba. Nós, de verdade, mesmo salário de cozinheiro, fora daquilo, vai de 800 a 1.500 reais. Não sai daí. Se 1.500 você for bom. 1.500 você for bom. Tá? E muito especializado. Então, é isso. E ainda vou dar. O empresário ainda vai ter que cobrir tudo isso, dar tudo isso pro governo e dar toda aquela extensão de saco. Eu falei, não. Não. Eu só trabalho para você se for sem carteira assinada, por contrato. Você faz o que você quiser. E eu não vou dar dinheiro pro governo. E assim foi. Né? Até então eu fazia contratos por trabalho só. Depois disso eu comecei a receber por mês. Acabou. Fora. Sem governo. Com o tempo, as coisas vão melhorando. Hoje eu sei que se o governo. Eu dependo única e exclusivamente da minha relação de trabalho com o meu empregador, e não do governo. Só isso. Tá? E das coisas que eu faço aqui. Das coisas que eu planto, do que eu crio, enfim. Só isso. Eu não dependo de outras coisas. E é por isso que, quando eu brinco, eu nunca vou ser youtuber. Nunca. Eu nunca vou depender de youtuber, porque alguém amanhã pode apertar um botão, cara. A hora que essa live entrar no YouTube, alguém vai falar, olha o que esse cara tá falando, eu vou, pum, e deleta. Então, quanto mais independência do governo você vai tendo, menos você vai respeitando ele. Porque você vai percebendo que uma hora você consegue viver sem o governo. Quer dizer, sem interferir diretamente no governo, sem imposto, sem isso. Ah, mas e as outras pessoas? Que outras pessoas? Que outras pessoas? O governo fode todo mundo. Ele é negligente com todo mundo. Com todo mundo. A pessoa vai lá na porta de um pronto-socorro que o governo não capacitou, ou não melhorou, ou que está antiquado, ou que não tinha profissionais suficientes, morre. A família dele recebe uma gorda e generosa indenização? Não. Morre na porta só e entra para estatística. Acabou. Ah, mas porque o preso recebe? Ah, mas está sob a tutela do governo. Ah, e o SUS é o quê? Não é tutela do governo? Não é? Então quer dizer que quem morre pro SUS pode, morrer em presídio não pode, porque o outro matou. Né? Então, é a blindagem. Né? Os presos estão blindados. Por quê? Quem está pagando os advogados? Né? Quem paga os advogados dos direitos humanos e tudo mais? De onde vem esse dinheiro? Né? Então, e aí você vai vendo que não é justo. Desobediência civil é você não respeitar essas regras estúpidas que eles colocaram. Tá errado, não vai funcionar. Enquanto todo mundo pagar imposto, eles vão continuar lá e eles vão continuar blindados e tudo mais. Essa semana também me perguntaram, os Valdovimiros da vida vão continuar chutando balde. Porque igreja, cara, é uma dessas coisas que entra num perfil baixo pra caramba. Eu tô no perfil baixo, né? Eu trabalho fora do governo, sem carteira assinada, sem nada. Eu nem existo, eu acho. Eu tenho uma conta de poupança. Uma conta de poupança, eu não tenho mais nada. Né? Essa semana eu preciso colocar de grana no PayPal pra, sei lá, livro, pra devolver dinheiro de livro, alguma coisa que der estorno lá na nossa venda dos nossos livros. E eu não tenho como colocar grana no PayPal. Só pra vocês terem uma ideia. Porque eu não tenho cartão de crédito, não tenho como fazer um depósito lá, assim, pra mim mesmo. Não tem como fazer isso. Então eu fiquei fechado. Em algumas coisas você fecha a porta mesmo. Porque você está fora do sistema. Eu tenho uma conta de poupança. Só isso. Né? Eu tenho meu trabalho, que é por fora, recebo em dinheiro, eu faço troca. Vocês vão ver isso, eu gravei pra vocês. Tá? Eu gravei para vocês o vídeo onde eu estou mostrando como funciona o nosso sistema de troca, de cultura doméstica aqui. Esse vídeo deve estar saindo em breve também. Então eu estou abaixo do sistema. A igreja também. O Valdomiro também. Ele recebe doação. Ele recebe ali, alguém vai lá e dá um dinheiro para ele, vende uma casa e tudo mais. E é por isso que os caras querem matar. Querem matar o Lula também, porque ele também tá ali. Ele tá tão evidente, mas ao mesmo tempo ele tá no perfil baixo, ninguém prende, ninguém toca, não acontece nada. Fica meia dúzia de gato pingado gritando lá, olha o que aconteceu, olha o que o Lula disse. É só aparecer alguma outra coisa que o Lula sai do foco, a Dilma sai do foco, o Temer sai do foco, e todo mundo esquece e começa o próximo.
e nada acontece. Né? O crime compensa para essas pessoas. Por que só para algumas pessoas? Né? Porque só para algumas pessoas que é mais fácil para a gente falar, descer o pau em que a gente está olhando, né? Meus haters adoram isso. Né? Não é, a igreja é uma maravilha. A igreja é uma maravilha. Tanto que qualquer boca de lobo abre uma igreja aqui no meu bairro, aqui nessa cidadezinha que eu moro, tem mais igreja do que gente. É impressionante, tem muita igreja. E eu não estou falando da fé, de nada disso. Nada disso. Nada. Sabe, as pessoas, outro dia o cara escreveu aí que eu era ateu. Eu não sou ateu, muito pelo contrário, eu tenho mais fé que muita gente. Muita gente. Eu acredito em vários deuses. Né? Eu tenho medo de macumba, eu tenho medo de tudo. Pra mim não é assim que funciona, não. Eu só acho que essa ilusão, esse negócio que sabe, a fé é um negócio, é um conceito, né? O cara usa esse conceito pra tirar de todo mundo. Como você vai provar que sim, que não tem prova de nada. Então, ele detona o povo mesmo. E vai muita gente lá. E agora, meu chapa, tá um campo aberto pra igreja. Porque, meu, reza pra cair um dinheirinho na sua conta amanhã. Nós estamos no meio de uma crise. Nós estamos no meio de uma crise. Então, assim, só para deixar claro, né? Eu não estou desejando nada pro Valdomiro, tá? Eu só estou desejando uma dessa daqui pro próximo atentado. Porque essa daqui, cara, se fosse uma dessa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Se fosse uma dessa aqui, o Valdomiro já era. Tinha acabado o reinado dele. Ia ter um monte de outros pastorzinhos roubando. O Valdomiro não rouba mais. O cara usou um facão enferrujado para fazer justiça lá. E é isso. É isso acreditar na justiça divina e esperar. Né? E esperar. Sem olho por olho, dente por dente. E assim a gente vai cair. E a gente vai cair. E vai piorar. Não, a situação está extremamente difícil. Nós estamos em uma crise financeira. E ó, muito sobrevivencialista adora usar aquela sigla shit hit in the fan, né? A merda bateu no ventilador. Algumas coisas, essa expressão significa assim, um evento, né? O ventilador ali, um evento que é a coisa, o cocôzinho, bate nesse ventilador e espalha para todo lado. Não são todos, tá? Não são todos. Num país do tamanho do Brasil, um terremoto no sul não cria um bug generalizado no Nordeste. E tem alguns outros eventos que você pode imaginar por aí, tá? A crise econômica, a crise financeira é um desses eventos que joga merda para todo lado. Tudo piora numa crise financeira. O governo vai apertar mais, vai arrancar da onde pode, de todos os lugares que ele pode, tá? Os bandidos vão ficar mais violentos porque eles precisam de dinheiro. Eles têm que manter seu status. A igreja vai vender mais bloquinho de cimento a R$ 200. Tá? Os vendedores vão fazer mais propaganda da forma que eles podem. Você vai encontrar mais ambulante, você vai encontrar mais pessoas se virando. E é nessa hora que você vê algum diferencial. Tá? Eu conheço pessoas hoje que trabalham em fábrica, que tem muita fábrica, e a pessoa chega em casa às 5 horas da tarde, a mulher está em casa, ela faz uns pães, o cara cata um pão, pá, sai dando um rolê pela rua vendendo pão. Pão que a esposa faz. Ou compota, ou doce. Nunca se vê tanta coisa artesanal como hoje. Nunca. Infelizmente, essas mesmas pessoas que conseguem se virar porque tem algum talento e fazem alguma coisa boa, ou faz um bolo, ou faz uma compota, ou mata porco, ou tem muita gente do sítio vindo pra cá, eu moro no interior, tá? Então muita gente do sítio com o carro cheio, lotado, assim. Né? Eu fiz umas imagens na feira do produtor que tá lotada também, lotada. Essas pessoas começam a se virar, mas assim que melhora, eles param. Eles param, eles não dão segmento a essa vidinha artesanal. Se eles apostassem nessa pegada artesanal, nessa pegada mais orgânica que eles estão fazendo, eles se dariam muito melhor. Mas essas pessoas realmente acreditam no sistema, eles querem ficar lá com carteira assinada, pagando imposto, pagando fundo de garantia, pagando sindicato. Cara, eu nunca mais paguei sindicato. Nunca mais. Também nunca paguei mais o Conselho Regional de Administração, que eu pagava religiosamente. Eu não sei por que eu pagava, mas eu pagava. E eu não precisava da minha carteira do CRA para ser administrador hospitalar, mas eu pagava todo mês. Eu sei lá, acho que era um status. Nunca mais paguei. O que eu acho da desordem em um cenário de crise, que eu acho que pode acontecer é só você olhar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, passou por um sistema desse. Né? Simplesmente o governo não está pagando os funcionários públicos. Então, se não está pagando funcionário público, não tem governo.
Né? Aquele policial correto do Rio de Janeiro, ele atuou lá por amor à camisa, companheiro. Ele atuou por amor à camisa, porque sem dinheiro, você trabalhar, você tomar tiro e não receber salário, você tomar tiro de ladrão por causa de alguém e não receber salário. Né? Na verdade, o policial está tomando tiro por causa de alguém que deveria se defender. Né? A pessoa deveria se defender por conta própria. O policial que vai lá tomar tiro e ainda não recebe nada por isso. Chegar em casa e, sei lá, pedir empréstimo consignado ao salário para poder sustentar a família 6 meses seguidos, 3 meses seguidos, com o caso dos caras. Isso é uma desordem social. Isso é uma desordem o quê? Econômica. Tá tudo fodido. Da onde está indo dinheiro para socorrer o de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e os outros todos? Da onde? De algum lugar. E vai faltar. E vai faltar. Porque a cota, né? Então, se o governo recebe 100 milhões, 80 milhões vai para o bolso deles. E 20 vai para lá. Se a crise começa e a arrecadação foi 81 milhões, 80 vai para o bolso deles e 1 vai para lá. Então, assim, eles nunca diminuem a cota do roubo. Tá? Porque simplesmente eles não estão nem aí. Estão cagando e andando para isso. A verdade é essa. A verdade é essa. Eles deixam para autorar. Eles tiram o prolabore da corrupção deles e o resto que se foda. O último estado seria uma guerra civil? Depende. Depende. A questão da... Muita gente vem falar para mim, falou, o que você acha da intervenção militar? Puta que pariu, né? Eu fico pensando, em qual lado eu estaria? Dos rebeldes ou do Império? Eu ia gostar do Darth Vader me mandando? Eu não sei se eu gostaria do Darth Vader me mandando. Eu não sou tão conservador assim. Não sou esquerdopata, eu entendo bem essa ideia, essa ideologia da esquerda, mas eu não sei se eu queria os militares mandando na minha vida. Não sei, porque você está dando um controle muito forte para um monte de outras coisas. Será que não é mais interessante? Como vive uma pessoa nessa situação? Eu não tenho essa experiência. Eu sou velho, mas eu não sou tanto ao ponto de lembrar do governo militar. Eu lembro das diretas e tudo mais, mas eu não lembro do governo militar como era. Mas eu não sei se eu quero. E se esse novo general for um cabeça oca? Agora, se você quer saber se eu gostaria de uma intervenção militar, eu gostaria, americana. Gostaria que os mariners entrassem aqui, dominassem tudo, depusessem o governo, tomassem o país. Exatamente como são nos planos de guerra nuclear da Rússia. Né? Porque já houve um plano disso, deles invadirem pelo Nordeste. Vocês sabem disso, né? Não preciso falar isso. Então, uma intervenção militar americana ia ser legal. Eu ia pendurar bandeira na minha porta, falar, yes! Venham. Aí sim, porque mas, eu não sei. Né? Essa semana não, teve um monte de casos de corrupção no exército também, e aí vai, né? Eu não sei se eu quero o governo na mão de brasileiro, não é uma boa ideia. Se for para ficar, tinha que tirar todo mundo, prender todo mundo, mudar a Constituição, aí sim. Eu sou mais favorável a essas mudanças todas. Não curtiria ficar na mão de militares brasileiros, não. Até porque eu tenho um tio que ia ficar insuportável se ele fosse. Se ele mandasse em tudo. Batata tem medo dos muçulmanos, eles estão invadindo a Europa, já estão no Brasil, só no estado de São Paulo existem mais de 100 mil. Cara, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, sobre religião. Eu não tenho muito respeito pela religião dos outros. Assim, eu não respeito a escolha dos outros. É bem diferente condições do que escolhas, ok? Então, por exemplo, eu respeito condições de cor de pele, isso daí eu nem ligo pra isso, assim. Definitivamente não sou um cara racista, de forma nenhuma. Eu tenho um filho ruivo e um filho preto, então tanto faz pra mim a cor da pele. Eu gosto de todo mundo, eu gosto do indivíduo como em si, mas eu não tenho que dar satisfação pra religião de ninguém. Eu não tenho que tratar bem a testemunha de Jeová que bate na minha porta no domingo 7 horas da manhã e me acorda. Eu não tenho que ficar feliz com os altos-falantes da igreja às 7 horas da manhã ali, me acordando, me zoando quando eu tô quebrado depois de trabalhar a noite inteira num evento. E também não tenho que ficar feliz e também não tenho que falar, a minha religião prega que eu devo cortar seu pescoço. Eu também não tenho que ficar feliz com isso. Tá, legal. Então, bom, já que é a sua religião, então, se a sua religião diz que você tem que matar uma porrada de infiel, vamos lá, corta aí, ó. Aqui, ó. Vem nessa aqui, que essa aqui é a melhor.
Eu não vou fazer isso, eu quero que se foda o que a religião do cara prega. Né? Então, olha, ô cidadão, você não pode ouvir música alta porque minha religião, eu quero que o cara se foda. Eu não respeito essa escolha dos outros. Eu não aceito que a pessoa escolha uma religião e tente usar essa barreira para me impressionar. Então, para mim, isso não funciona. Agora, assim, eu não tenho nada contra. É isso que muita gente acha que eu desço pau em religião. Eu não tô falando. Eu tô falando no geral. É uma tremenda uma sacanagem, gente. É uma tremenda uma sacanagem feita pelos homens, não feita por Deus. Deus está na dele lá, cuidando de todo mundo. Eu acho que o cara é bom, no geral, assim. Eu acredito mesmo. Tanto que, só para acalmar as curiosidades, na minha época cristã, eu era kardecista. Eu fui muito à igreja kardecista com a minha mãe e tudo mais. Fui muito à igreja católica também. Eu fui muito à igreja de todo mundo. Toda vez aqui alguém me convida para alguma coisa, eu vou. Eu não tenho problema nenhum, assim, não tem rixa para mim entre a igreja. Eu já fui na igrejinha do bairro quadrangular, eu fui na outra igreja que eu não lembro o nome agora, congregação não sei das quantas, eu fui na igreja católica, eu vou na macumba de vez em quando com meu amigo, porque ele é macumbeiro, e eu acho legal, eu adoro a cultura africana, eu acho muito bonita, né? Eu acho muito legal. E eu vou em todo lugar, eu não tenho um problema com isso, não. De vez em quando eu uso os martelinhos de Thor no pescoço, depende do tamanho do trovão, e assim vai. Né? Tem dia que eu falo para Thor, tem dia que eu falo para Xangô, tem dia que eu falo diretamente com o chefe, sem intermediário, para não ter que dar satisfação para ninguém. E é isso, né? Eu não sou ateu de jeito nenhum, eu só não sou, tô dentro desse curral aí que as religiões criam e ficam fazendo coisas do geral. Eu não concordo com isso, não. Mas enfim, né? Para mim é totalmente indiferente. O cara, o Valdomiro, ele é um picareta mesmo, né? Ele é um safado muito grande. Chega a ser divertido assistir a igreja de madrugada. Ah, não, mas aí é que tá, cara. Eu também não acho que seja problema meu discutir isso, não. Eu não acho que seja problema meu discutir religião. Se eu fosse um religioso muito ferrenho, eu discutiria. Talvez até gostasse. Eu discuto sobrevivencialismo. Quando será o sorteio do 100k, Patrícia Matheus? O sorteio do 100k vai ser logo após o 100k, né? Quando chegar a 100 mil, se é que chega, um dia a gente faz o sorteio de 100 mil. A gente vai sortear um Survivalist Extreme, que eu vou colocar aí do lado para vocês verem, e um kit de sobrevivência. Talvez apareça mais alguma coisa, tá? Pode ser que role mais alguma coisa no sorteio, mas basicamente isso. Para participar é muito fácil. Você clica no guia de sobrevivente.com.br. Lá dentro tem uma parte de cadastre-se. É isso, tá? Eu vou pegar o e-mail do sorteado. A gente vai ser numérico lá. Para mim aqui, toda vez que você se cadastra, você entra numa lista numérica. Eu vou entrar naqueles random.org, vou puxar um número, vou olhar na lista, vou mandar um e-mail pro cara. Eu vou conferir se ele está inscrito no Guia de Sobrevivente e no Bunker Food, nos dois canais. Se não tiver, eu não dou e sorteio de novo depois. Ou não, não sei. Mas é assim que vai funcionar. Eu vou pegar o nome do cara e aí eu entro em contato por e-mail. Aí alguém falou, vai fazer um monte de e-mail fake. Não, não importa, se ele não responder, ele perdeu. Porque eu só vou entrar no vídeo, eu não vou fazer o sorteio ao vivo, eu vou entrar no vídeo e vou dar o resultado. Se o cara pisou na bola, ele dançou. É simples. Quem trapaceia geralmente se fode. Só os políticos que não, porque eles já se... Né? Mais alguém? Christian Salles, como você acha do Brasil daqui a 8 meses? Ô Christian, eu tenho uma tendência a pensar as coisas da seguinte forma. Como estava um ano atrás? Né? Tava melhor um pouquinho um ano atrás, não tava? Tava bem melhor um pouquinho um ano atrás. Eu vejo até por conta de trabalho. Eu trabalhei mais em janeiro. Eu tenho 4 eventos agendados em janeiro todo para trabalhar, sendo que o ano passado eu tinha 12, 13, tá? Que seria quinta, sexta, sábado e domingo. Então você faz as suas contas aí. E esse ano eu não tenho, né? Ninguém vai. Eu trabalho em todo lugar, desde batizado de criança até casamento, só para vocês saberem. E eu tinha um monte de evento. Eu tô falando do meu segmento, eu não posso falar de outros, né? Esse ano eu não tenho, esse ano tá zerado, tá muito baixo a coisa, tá muito baixo mesmo. Como vai ser o ano que vem? Talvez pior, talvez pior. Você sabe que um dos comentários que eu fiz aqui em casa, eu não sei se houve algum milagre, mas esse ano, aqui na minha cidade quase não teve fogos de artifício, ou seja, não tem ninguém querendo queimar dinheiro não, tá? As pessoas vão começar a ficar bem mais ligadas que aquela grana que ele queima num fogo de artifício, de repente, ele devia estar gastando com algo útil,
tá? E isso serve de dica para vocês também. Em vez de vocês ficarem torrando grana por aí com boberite, né? Comecem a guardar e se preparar para coisas difíceis. Queime com arroz, com ferramentas, com coisas que vocês podem usar para sobreviver. Recipientes para guardar água, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Não, tem que se economizar. Agora é época de economia, a hora que você puta. Cara, eu só. É que assim, nós somos preparadores, né? Nós somos preparadores. O que um preparador faz em tempos de crise? Ele continua se preparando, né? Eu não tenho como hoje. Se você chegar para mim agora e falar assim, me dá 10 reais, eu não tenho. Não tenho. Eu vou ter dinheiro no final do mês, sabe Deus quando. Dia de pagamento, dia 5 do mês que vem. Houve um tempo, no mês passado, o ano passado, ô Christian, eu recebia no dia 5 e eu chegava em casa e a gente saía e de repente gastava tudo. Essa semana, esse mês nem chegou em casa. Nem chegou, já ficou tudo lá e ainda tem dívida. Só pra você entender. Então, assim, o que o preparador faz hoje? É um mês para eu ir lá e falar, então eu vou parar tudo e vou comprar arroz. Não dá para comprar arroz esse mês. Não dá. Eu posso pagar as contas do mês só. Mas eu não posso ir lá esse mês e investir em alguma coisa. Tá? Não posso. Tanto que eu fiz, por exemplo, para os vídeos do canal, eu fiz compra em dezembro só. Que estava nas promoções, estava mais barato, que eu devo estar recebendo agora por pack, para a gente poder usar os itens no canal. Quando você está na crise, significa que você tinha que ter se preparado lá atrás. E essa crise está dando indício há muito tempo. Né? Está dando indício há muito tempo. Qual que é o ideal agora? O que pode acontecer? Bom, o cenário é bem clássico. Né? A violência aumenta, os riscos aumentam, você tem mais risco de se tornar desempregado. Por quê? Porque o governo vai tentar apertar. Você está vendo? Eles estão mexendo aí em termos trabalhistas e tal. Então, assim, o empresário não é idiota. Para o cara ganhar R$1.000, ele tem que pagar 3.600 para o cara viver, né? Para ele poder manter um funcionário ali. O funcionário tem que render um monte de dinheiro para poder funcionar. O cara se mata de trabalhar, ele dá alma para a empresa e ainda não está suficiente. Não é culpa do funcionário, não é culpa do empresário, é a culpa do massacre que todo mundo está sofrendo mesmo. Alguns empresários permitem que você trabalhe como eu trabalho, por exemplo, sem estar dentro desse sistema nojento aí que virou o sistema trabalhista no Brasil, tá? Mas enfim, alguns permitem, mas a grande maioria está presa nisso e essa pessoa pode perder isso agora. Pode perder. 12 milhões de desempregados não é à toa. Significa que você corre, que as pessoas no geral estão correndo sério risco de se tornarem desempregadas. Então essa pessoa tinha que já se imaginar desempregado com um seguro-desemprego de 5, 6 meses aí. Então ele tinha que começar a falar, olha, hoje eu vou guardar um pouco de suprimentos, eu vou começar a melhorar alguma coisa, porque se eu ficar desempregado, tem 12 milhões que achavam que não iam ficar e ficaram, se eu ficar, eu posso estar em dificuldades reais. E eu me fudi assim. Eu me fudi assim do lado inverso, né? Eu tinha uma agência, a gente trabalhava na agência lá, sala alugada, bonita, funcionário, um monte de cliente, deu uma hora para outra eu perdi tudo. Tudo. Eu perdi tudo, não tinha mais cliente, eu tinha R$400 por mês. R$400. Era tudo que eu tinha. E mamãe olhou pra minha cara e falou, você está grávida, eu tô grávida, você vai ser papai. Aí fudeu, né? E fudeu, na primeiro filho, aquela coisa toda, e eu não tinha nada. Tinha quintal, então eu tive que fazer tudo na correria. Errei pra caramba. Desperdicei muito. Eu desperdicei 50 desses R$400 e você pode ter certeza que isso vale muito. Tá? Então o que acontece? Tem que se preparar. Falou, olha, se você tem a ideia de uma horta, é agora a hora. É agora a hora. Porque se daqui 3 meses você perder o emprego, você está perdendo o emprego no meio da colheita, você entendeu? Você está perdendo o emprego colhendo coisas do seu quintal que você não vai comprar. Essa é a hora para quem tem condições atuais de armazenar arroz, de armazenar feijão, de fazer uma compra boa, de parar de cair em armadilhazinha e começar a fazer coisa com as próprias mãos, por exemplo. Amanhã vai entrar um vídeo muito legal para vocês, que a gente vai ensinar vocês a fazerem um sabão. Vai ser o primeiro vídeo do Guia de Sobrevivente que eu não vou fazer. Pois é, uma outra pessoa vai fazer esse vídeo para vocês amanhã, ensinando a fazer sabão, ensinando a fazer coisas. Para quê? Para economizar. É nessa hora que você faz. É nessa hora. E se você não tiver em vista nenhum perrengue, se você conseguir economizar 100 esse mês, guarda o 100. Pode ser que daqui a um ano esse 100 esteja valendo muito mais do que você imagina. Ele está me perguntando se eu acho que a treta das facções vai afetar o povo aqui fora, além das indenizações. Eu acho que vai.
Eu acho que vai. Cara, esses grupos, segundo uma estimativa que foi feita há algum tempo atrás, eu até falei isso em outra live onde a gente fala dos grupos paramilitares e tudo mais. Esses grupos contam com milhares de membros, tá? Então, se você imaginar o que pode acontecer, a gente está viajando no cenário, não estou dizendo que vai acontecer, o que pode acontecer. Pense que o Estado Islâmico tem 30 mil, agora 22 mil membros. Não, uma facção dessa com 8, 9 mil é quase um Estado Islâmico, cara. Se os caras quiserem botar fogo em tudo, eles vão botar. E simples. Né? Aí você vai ter sim pontos onde você pode se ferrar. Então, se o cara der uma ordem de guerra, igual aconteceu nos anos passados, aí que o governo foi lá pedir por favor pro cara tirar São Paulo do estado de sítio, parar com a guerra toda, aí você imagina como afeta a vida das pessoas. Na dúvida, acesse a situação atual do Rio de Janeiro, como algumas comunidades estão vivendo lá. Não só lá, né? Tem muita comunidade sitiada aqui no Brasil já. Duduzão Barbosa, vale a pena ter uma arma ilegal hoje? Bom, isso é uma pergunta que cabe bem ao ponto do que eu estou falando de desobediência civil. Vai do seu sistema. Qual a diferença de ter uma arma legal e ilegal? Não é a arma que comete crimes, isso, aquilo. Eu acho que essa questão de arma registrada, aqui no Brasil, alguém sabendo onde está o meu registro, o nome, a arma, em que armário eu guardo, que cor ela tem, quantas munições tem. Essa satisfação toda que eu dou para alguém me coloca em risco. Alguém sabe disso. Se ele quiser, sei lá, publicar na internet, publica. E aí todo bandido do planeta vai saber que eu sou um CAC com 2 AR-15, 512. Os caras vêm aqui me assaltar, vêm me matar. E se eles quiserem, eles matam mesmo. Por uma carga dessa, uma coleção dessa, eles matam mesmo. E a pessoa devia ter o direito de ter, sem precisar dar satisfação para ninguém, na minha opinião. Né? Lógico, a ideia do registro e dos testes que a pessoa faz para poder ter uma arma de fogo legal é muito interessante, mas bandido não faz teste nenhum. Bandido não faz teste, ele vai lá, ele compra uma arma e sai para te matar. Ele tá em pé de vantagem em cima de você que tem que dar um monte de satisfação. Eles são pessoas que são rebeldes do sistema, muito mais que uma simples desobediência civil, né? Mas eles têm vantagem sobre você. Depende se você vai querer combater fogo com fogo. E assim, eu não tô colocando nessa linha grupos sobrevivencialistas, tá? Só pra você saber. Porque é fácil classificar um grupo sobrevivencialista como milícia. Só se você não percebeu ainda, tem um ramo de sobrevivencialismo que é o ramo mais herdado do, do, dos americanos, que é extremamente combativo, é extremamente militar, é uma coisa meio Rambo, assim. Os caras se acham realmente uma milícia, defendem interesses na bala e coisas desse tipo. Né? Na verdade, assim, se alguém tentar impor o interesse para eles na bala, eles respondem na bala, diferente do que é no Brasil. Esses ramos sobrevivencialistas, lá eles chamam de patriotas, e tem outros nomes aí, se vocês olharem lá no guia, vocês vão ver que eu curto alguns vídeos ou outros de alguns canais assim. Eles tendem a dar uma pegada muito militarizada para o sobrevivencialismo. Criar unidades militarizadas mesmo. E lá eles têm muitas facções assim, aqui no Brasil já teve também. E eu já vi. É mais fácil ou interessante praticar a desobediência civil na zona urbana ou rural? Matheus Francisco Marim. Tanto faz. Tanto faz. Não importa. Você pode fazer tanto na cidade quanto no campo. Você vai ter problemas diferentes. Eu falei isso uma vez numa live também. É o seguinte. Se um bug generalizado acontecer, e vamos imaginar um bug generalizado geral mesmo, tipo um ataque nuclear. Olha só, vamos longe. Mas o Illuminati que me falou que nós estamos em crise não me falou nada sobre uma bomba nuclear no Brasil. Mas vamos lá. Bombardearam a capital, São Paulo. Eu moro em São Paulo, então vou usar isso como referência. Bombardeou lá. Pau, pegou um centro de distribuição de energia, uma usina, uma coisa qualquer. Desligou tudo. Onde vocês acham que eles vão repor a eletricidade primeiro? Em São Paulo, que tem 50 milhões de pessoas na metrópole, ou aqui na minha cidade? Da onde vocês acham que eles vão tirar água para lá? Das cidades pequenas e mandar tudo para lá. Onde você acha que vai ser o último lugar que eles vão consertar? Vai ser aqui. Por um lado,
você tem uma certa liberdade maior, um conforto maior, menos pessoas, menos tudo. Ah, se o seu perfil for um perfil mateiro, você vai ter mato perto de você, você vai ter fazenda, você vai ter a comida dá muito mais perto de você. Embora isso seja uma lenda, muita gente acha que por estar no interior vai poder sair andando na fazenda dos caras pegando manga no pé, comendo goiaba, tipo Chico Bento, assim. Não vai poder. Muito provavelmente, se um bug desse acontecer, militares ou seguranças vão patrulhar todas essas estradinhas, não vão deixar você ficar satiqueando fazenda, cortando plantação de cana, coisas desse tipo, não, tá? Só pra vocês saberem. Como aconteceu na Venezuela, tá? Como aconteceu na Venezuela, o exército todo foi pra rua e protegia as áreas rurais, as fazendas, os sítios eram tudo muito bem protegidos para as pessoas não saquearem isso daí. Porque esse alimento ia ser direcionado para outro lugar, tá vendido, entendeu? Corporações, empresas, todo mundo protegia essas comidas. Então não esquece. Você estar na área rural vai te garantir algumas coisas. Como por exemplo, se for um bug de energia por muito tempo, ou você queima na cidade, ou você queima seus móveis, depois queima o estoque da loja de madeira, você não tem mais árvore para pegar. Aqui não, aqui a gente sai na rua e acha lenha à vontade, tá? Eu raramente preciso andar mais que 200 metros da minha casa para manter meu estoque de lenha totalmente abastecido por muito tempo. E olha que eu uso pra caramba. Então é combustível. Se for seu perfil, você ter andar no mato, ser um pouco mais caçador-coletor, extrativista, beduíno, andante, talvez você vai se dar bem melhor no interior. Mas vai durar mais. Qualquer coisinha aqui dura muito tempo. Muito tempo. Agora aí, como é que tá a percepção de vocês para 2016? Vocês podem deixar aí nos comentários também, né? Ou melhor, para 2017. Como tá a percepção de vocês de 2017? O que vocês acham que vai acontecer em 2017? Você acha que é besteira a gente vir aqui falar para as pessoas se prepararem porque nós estamos em uma crise econômica? Vocês confiam piamente no que o governo vai consertar tudo? Vocês não acham que a curva tá caindo? Se vocês pesarem tudo isso com a questão internacional, por exemplo, está cada vez pior lá fora, né? Nós tivemos há pouco tempo tensões, a Guerra Fria começou de novo, né? Estados Unidos e Rússia. Nós estamos tendo tensão no Oriente, com Japão, Coreias, China. Nós estamos tendo tensão, a África continua detonada, né? Fora, a Venezuela está cada dia pior. Cada dia pior. A Venezuela chegou no fim do poço e ficou. As pessoas estão em situação de sobrevivência na Venezuela. Nós estamos tendo eventos climáticos no Chile, ou seja, nós estamos aí passando alguns apertos. A Argentina, eu não tenho informações da Argentina, eu leio muita notícia do continente sul-americano, mas parece que o bicho está pegando em todo lugar. Todo lugar. E a gente está no meio de uma crise econômica. Imagina se alguma coisa dessa buga em algum momento e a gente tem que tomar providências. Como é que o país vai cuidar de você? O sobrevivencialista, ele começa a dar passos. A primeira coisa que ele tem é a noção daquilo que ele está vendo. Então você está assistindo um vídeo de um sobrevivencialista hoje e está pegando algumas dicas de um sobrevivencialista hoje. Eu me julgo um sobrevivencialista, né? Já há algum tempo. Então você está pegando uma dica aqui. Amanhã você assiste um programa na Discovery, depois um programa em outro lugar, depois um outro canal, lê um texto. Você vai começar a se familiarizar com algumas coisas e talvez se a coisa toda bugar, você tenha aí alguma ideia do que fazer. Ter alguma ideia do que fazer não é a mesma coisa do que fazer, para começar. Tá? Levando em consideração que o sobrevivencialismo é uma grande colcha de retalhos, que se você for um bom pedreiro, você vai se dar bem no sobrevivencialismo em alguns aspectos de construção de bunker e o caramba 4. Se você for um bom agricultor, você vai se dar bem. Se você for um bom médico, se você for um bom combatente, se você tiver um condicionamento físico perfeito, se você for magrelo, se você for gordo, se você for velho, em todos eles, as suas experiências pessoais vão te ajudar a segmentar isso aí tudo. Mas ainda assim, sem prática, é foda. Sem prática é foda. Não dá pra imaginar que você vai ter um desempenho
The Walking Dead assistindo a série. Você nunca faz isso. Você tem que meter a mão na massa. Você tem que ir lá e matar os zumbis no quintal. Plantar os alfaces, ver os problemas da horta, ver os problemas de segurança da sua casa, ver os seus problemas de segurança digital, rever a sua vida como ela está acontecendo. E a gente volta de novo ao ponto. Às vezes, quando eu falo isso, dá a impressão que eu estou pregando a desobediência civil. Eu estou pregando para que você se blinde para fuder com o governo. Não é isso que eu estou falando, não. Muito pelo contrário. Eu estou pregando que você se blinde para que você se proteja e proteja a sua família. É simples. É sua obrigação, papai, mamãe e garotos, proteger as pessoas que vocês gostam. Tá? Nós temos pessoas aqui na página hoje que são chefes de família e tudo mais, que já viram que existe uma necessidade de sobreviver, mas que simplesmente não fizeram nada. E hoje estão no meio da crise. Pode não ter mudado nada na sua vida, mas para a vida de 12 milhões de pessoas mudou e você pode ser o próximo alvo em qualquer momento. E é aí que você vai começar a fazer, tem hora que é tarde demais. Tem hora que não dá certo. Esse é o problema. E eu vi isso. Eu vi isso. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Vamos encerrando por aqui hoje. Batemos papo. Amanhã muita gente tem que trabalhar cedo e daqui a pouco os caras começam a ficar xingando. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Valeu mesmo. Muito obrigado. Eu adoro ter esse contato direto com vocês aqui. Toda terça-feira às 8h30 nós vamos fazer isso, vamos retomar agora para 2017. Para quem não viu o vídeo anterior, muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha. Se você puder, por favor, compartilha. Compartilhamento é a melhor forma que você tem de ajudar o canal sem gastar um centavo. Tá? Porque o YouTube não dá mais notificação, não está funcionando, a coisa está toda bugada, você tem que clicar no sininho aí para poder obter as informações se você estiver no YouTube, se inscrever na página e obter informações da página se você estiver aqui no Facebook. Eu espero todos vocês à terça-feira, novamente às 8h30. Muitíssimo obrigado mesmo.